Gente, hoje eu tô aqui primeiro para agradecer. Eu tô muito feliz e muito grato com o carinho com que vocês receberam o Faces. O Faces foi um livro que eu fiz para falar de experiências minhas e quanta gente se identificou com as reflexões que a gente propôs aqui no Faces. Então, eu quero muito te agradecer por isso. Segundo, quero pedir para você que tem interagido com a gente aqui no canal para se inscrever e continuar dividindo com a gente essas histórias que você já compartilha, que você já conversa com outras pessoas sobre elas. Se inscreve aqui no canal e continua dividindo isso com a gente. E hoje eu vou falar do Faces. Por quê? Porque muita gente que leu o livro me pergunta assim, mas e aquela história assim, o que aconteceu depois, né? Então, por exemplo, eu quero comentar duas histórias do livro com vocês. Uma foi aquela história da professora, a história do homem babaca. Lembra dessa história? E aí vocês... eu recebi umas 2 ou 3 perguntas, mas e aí depois? Vocês continuaram trabalhando no mesmo lugar e como é que ficou a relação de vocês? E é interessante dizer isso porque essa colega, ela, desde que tudo isso aconteceu, ela sempre se referiu a mim com muita educação. E isso eu não posso negar. A segunda coisa que ela sempre fez foi me oferecer ajuda. Ela sempre me perguntava, você quer ajuda para isso, para aquilo? E de um momento de muita irritação dela, ela decidiu que deveria repensar algumas coisas, ou mais, ela passou a conhecer melhor a nossa realidade, a realidade de uma pessoa com deficiência no ambiente de trabalho. Então, geralmente, quando eu chegava antes da pandemia, ela, estando na sala, ela me perguntava, você quer sentar, quer café e tal? E começou a me fazer perguntas sobre o dia a dia de uma pessoa com deficiência visual e a gente chegou inclusive a conversar sobre a possibilidade de, em outro momento, eu conversar um pouco com algumas turmas dela que ela entendia que deveriam ter contato e saber um pouco sobre essa realidade do viver com deficiência. Então, essa foi uma história positiva. Mas também tem um lado ruim. Sabe a história da juíza? Aí você me pergunta, e aí, como é que ficou? Né? Eu tive algumas audiências com ela depois e ela simplesmente não me dirige a palavra. Né? O necessário do tipo, manifeste-se, doutor, a palavra é sua, e acabava por aí. Ou seja, a gente, depois daquele incidente, depois daquele acontecimento na sala de audiência, ela se tornou mais retraída e mais resistente, inclusive, ao diálogo comigo, sobretudo em relação à questão da deficiência visual. Então, o que a gente pode pensar, o que a gente pode tirar dessas duas histórias ou da continuação delas? A gente pode, enquanto pessoa, enquanto ser humano, se tornar resistente à compreensão da diferença, se tornar, portanto, contrário a compreender a diferença como parte da diversidade humana e pode se fechar para o diálogo. Foi o que aconteceu nesse segundo caso. Ou pode simplesmente trazer para a nossa realidade a realidade do outro.
E a temática da deficiência, ela está muito envolvida nisso. A gente trata a realidade das pessoas com deficiência como se fosse uma realidade que não fosse nossa. Nós, enquanto pessoas com deficiência, fazemos isso em relação a outras pessoas com deficiências diversas das nossas. É muito comum, eu tenho muitos colegas com deficiência visual que têm verdadeira dificuldade no contato com deficientes intelectuais. E talvez o que mais eu tenha procurado mostrar com o Faces é exatamente a ideia de que a gente pode fazer, que a gente tem como fazer isso, ou seja, trazer a realidade do outro para a nossa realidade, ou seja, se conectar com o outro a partir da realidade dele para entendê-la e deixar que o outro entenda, compreenda e viva um pouco da nossa realidade. Essa é a proposta do Faces. Então, eu quero muito agradecer pelas perguntas. Como é que terminou essa história, essa assim. E como eu não consigo responder a todo mundo, eu queria comentar essas duas histórias com vocês. Mais uma vez eu te agradeço, aliás, pela atenção e pela receptividade que o Faces teve com cada um de vocês. Quero ainda te pedir para se inscrever no canal. Vem com a gente, vamos continuar falando de gente, vamos continuar falando de diversidade. Então, se inscreve no canal, segue a gente no Instagram, me dá o seu like ou o seu dislike e, claro, vem comigo no próximo vídeo. Te espero. Tchau!